Quando leio esses casos de ódio racial nos Estados Unidos, comento a coisa à Lanja e digo-lhe que no Brasil a gente, graças a Deus, não tem esses problemas, pois aqui o negro conhece o seu lugar. Incidente em Antares, o Érico Veríssimo. E aí, pessoal? Querem saber o que nós fazemos na sala dos professores? Vem comigo. E aí, Luciane, tudo jóia? Tudo certo. Na quarentena, trabalhando bastante, mas com saúde, então estamos muito contentes. Jóia. A Luciane é minha colega de trabalho e bem colega de trabalho, porque nós trabalhamos na mesma escola, trabalhamos na mesma área e os dois são apaixonados por literatura. Então, a conversa de hoje vai ter um pouco de literatura, mas vai ter muito sobre a escola, a renovação do ensino médio. Mas antes da gente entrar no assunto, eu gostaria que minha convidada se apresente. Então, eu gostaria de saber quem é a Luciane. Bom, então, eu sou a Luciane, sou formada em Letras pela UBRA, tenho pós-graduação pela URGS e atualmente, então, há pouco tempo, iniciei o mestrado na Unicinos na área de gestão. Eu atuo há 9 anos na rede estadual, atuo também na rede privada e na rede estadual, há pouco tempo, assumi a supervisão da escola, então é um desafio a implementação desse novo ensino médio, estando na supervisão da escola. Muito o que estudar e aprender. E da tua pesquisa, o que tu tem aí a dizer para nós? Nós estamos muito no início ainda, né? Mas a proposta é pesquisar a prática docente nessa implantação do novo ensino médio e os efeitos disso, né? O novo, porque isso não era previsto no ensino médio, agora essas aulas remotas, o uso da plataforma Google, apesar da plataforma já estar à disposição dos professores desde 2016, mas agora não é ferramenta complementar, né? Sem ela quase que não se terá aula. Então, é uma mudança radical. Desde a formação do professor, se o professor e o aluno, né, se eles têm os recursos técnicos necessários, tem computador, tem uma banda larga que dê conta do recado. Então, tudo isso agora a gente vai analisar. É a proposta de pesquisa do mestrado. Tem muita gente que ainda não tem acesso nem ao mínimo, nem pré-pago ou com 3G, enfim, não tem acesso nem a isso, né? E aí nós partilhamos uma preocupação enquanto colegas aí de escola, que é justamente isso. Mesmo numa escola como a nossa, que tem estudantes que têm celular de última geração, a gente ainda tem essa dificuldade. Agora imagina uma escola em zona rural, distante de tudo, não tem nem rede de telefonia, e como é que fica, né? Por que eu estou puxando esse assunto? O que o governo queria com essa implantação do Google Classroom, né? Dessa ferramenta complementar, se não é a segregação, a elitização do ensino, né? Gostaria de destacar 2 itens. O primeiro, né, é o aumento da desigualdade. A gente recebe relatos assim, são dos mais variados. Essa semana nós descobrimos que nós temos um aluno morando em Santa Catarina. As dificuldades são muito diversas. Cada família tem um caso específico. Nós temos famílias com 2, 3 filhos, tem um celular na família. E o celular também é ferramenta de trabalho do pai. Quando que vai estudar? Eles não têm computador. Então, eles têm a única ferramenta compartilhada lá entre 3, 4 pessoas. Estamos enfrentando uma pandemia, né? Tem a questão das demissões, temos muitas famílias com dificuldades financeiras, e isso, com certeza, só vai aumentar a desigualdade, porque um aluno que tem um notebook com Wi-Fi, um quarto só para ele, com ambiente de estudo, né, com acesso a livros, ele vai conseguir acompanhar. Então, essa desigualdade tende a aumentar bastante. E a outra preocupação, a segunda, é no futuro, né?
esse o Google Sala de Aula, que é a ferramenta adotada pelo governo do estado a partir de agora e que muitas escolas da rede particular também estão utilizando, mas especificamente na rede estadual, eu vejo ele como uma boa ferramenta que venha complementar o trabalho do professor. De forma alguma, no futuro, nós podemos admitir que esse Google Sala de Aula substitua a escola. Esse é um medo grande que a gente tem, porque junto estão chegando outras coisas que não nos agrada, que são as apostilas prontas, onde o professor vai perdendo a autonomia de trabalhar em sala de aula, o professor não pode mais avaliar aquela comunidade, o que aquela criança, que aquele adolescente ali gostaria de ver ou precisa ver naquele momento, o que é mais significativo para ele, e os professores terem que seguir uma apostila pronta. A gente volta lá para a educação de treinamento, né? E não uma educação crítica que consiga transformar cidadãos. Claro que a escola não é perfeita, né? Ela precisa, sim, sempre ser avaliada e melhorada. É claro que a escola precisa enxergar que as tecnologias estão aí e precisam ser usadas. A escola não pode ficar ainda vivendo, né, com um quadro negro e giz, né? A gente precisa evoluir. Mas algumas coisas não podem deixar de acontecer, como dizia nossa ex-colega Tânia, não podemos botar fora a água do banho com a criança junto, né? Essa questão de formar cidadãos, de formar um mundo, uma sociedade mais justa e também formar para o trabalho, passa pela escola. Eu digo sempre, nós somos o maior fornecedor de mão de obra do Rio-Sul. E não tem problema nenhum em trabalhar no Rio-Sul. Só que eu quero que o meu aluno possa sonhar, eu quero que o meu aluno ele sonhe mais alto, que ele possa ter uma renda maior do que um salário mínimo. E se a escola não for pensada dessa maneira, a gente está tirando o direito desse aluno de sonhar. Quando tu diz que ele não precisa mais aprender artes e que ele não precisa mais ter educação física e que agora ele precisa ter somente português e matemática, como é que esse aluno vai sonhar sem as artes? Onde é que ele vai se imaginar? O nosso aluno precisa dessa educação integral. Integral, a gente não fala aqui de manhã e tarde, né? Turno integral, nós estamos falando de horário. Estamos falando integral do ser humano. O ser humano, ele não é só para o trabalho. O ser humano, ele é integral, ele é para a família, ele é para a diversão, ele é para as artes, ele é para jogar futebol. Então, essa educação integral passa pela escola. A escola não pode ser um centro de treinamento para as empresas e para o comércio. E aí algumas coisinhas. A primeira delas, para quem não é do Rio Grande do Sul, o RISUL seria uma espécie de Carrefour local, tá? Ou Big, né? A outra coisa que eu queria levantar, tu falaste em futuro, a gente tem que pensar em algum momento no cenário pós-pandemia. Diz o nosso governo, o governo do estado do Rio Grande do Sul, que essa situação é em função da pandemia, né? Então, essa apostila seria para esse ano e para que ano que vem a gente teria um outro percurso. Só que aí eu vou trazer alguns dados e gostaria que você comentasse, né? Primeiro deles, a fala do Jair Bolsonaro, quando então candidato a presidente do Brasil, que ele disse que não entendia a tara do jovem brasileiro pelo ensino superior. Segundo elemento, bem recentemente, acho que foi semana passada ou retrasada, o ministro da Educação dizendo que o Enem não nasceu para corrigir injustiças e sim para selecionar os melhores. Na apostila que nós vamos receber, aí tu pode comentar um pouco melhor que eu, mas a apostila que nós vamos receber é elaborada pela Fundação Lehman, que financiou a campanha de políticos muito jovens. A menina dos olhos é a Tabata Amaral, mas outros também foram financiados e agora estão aí colocando a agenda da Fundação Lehman em prática, e um deles, o deputado estadual Daniel José, do Novo de São Paulo, disse assim: a cabeça do Jorge Paulo Lemann é voltada para as pessoas, saber onde estão as pessoas boas do Brasil
e dar um empurrão a elas. Onde que a gente ouviu isso? Ah, sim, na fala do ministro, né? Então, assim, essas coisas vão fechando. E aí a gente ouve dizer, o governo dizer que apareceu, assim, porque a gente está ajeitando a carga no meio do caminho, então apareceu a oportunidade de usar essa apostila da Fundação Lehman, mas que é para esse ano. Dá para acreditar nisso? Eu não acredito que seja algo assim que aconteceu, caiu aqui a apostila. Não, isso é planejado, isso é pensado, é um projeto para a educação, né, pública do Brasil, em que se forme a mão de obra qualificada especificamente para aquilo que eles pretendem para o filho do trabalhador, para o filho da trabalhadora que mora na periferia. Então, é para colocar o filho do trabalhador e o filho da trabalhadora no seu lugar e dizer para ele, daqui tu não passa. Ontem eu estava assistindo na Rede Globo, que a Rede Globo foi muito criticada essa semana por debater racismo somente com jornalistas brancos, né? Então, ontem eles reprisaram, agora então com jornalistas negros. E foram perguntadas, né, as 4 pessoas que estavam sendo entrevistadas, as 4 jornalistas, como elas conseguiram vencer a barreira do racismo. E as 4 disseram que só venceram a barreira, só saíram da condição social que elas estavam e conseguiram, né, avançar através da educação. Então, se o presidente não entende ainda a tara do aluno pela universidade, ou talvez porque ele venha de um mundo de privilégios, né? Onde ele não precisou, talvez, buscar, ele não teve tantas dificuldades, talvez ele viva num mundo bem restrito, onde alguns são bem privilegiados. Mas o pessoal da periferia, onde a gente trabalha, eles precisam ralar muito e eles identificam na escola, na educação, uma maneira de ascender. Nós não estamos falando aqui de luxo, nós estamos falando que ele consiga ter um notebook com bom Wi-Fi para estudar. Então, isso é o que eles buscam e é através da educação que eles enxergam uma possibilidade. O Enem, eu acho que o ministro talvez desconheça, né, mas ele não é para a seleção dos melhores, ele é política afirmativa, ele está aí também para combater as desigualdades. Infelizmente não tem vaga para todo mundo, sonho com um dia em que não precise mais Enem, porque todos terão acesso, haverá vagas gratuitas em todas as universidades para todos. Enquanto esse dia bonito não chega, tem o Enem, porque precisamos selecionar, mas ele não é para selecionar os melhores, ele também tem o dever de desfazer as injustiças sociais, ele tem o dever de promover a justiça social, melhor falando. Acho que isso é a questão aí toda é uma falta de empatia, na verdade, né? Quando o próprio governo fala povo, o que ele entende por povo? Na categoria povo do ministro, do presidente e do séquito deles, não cabe a gente. Não cabe a gente. Eu e tu que somos brancos, né? E imagina quem é negro, o que acontece, né? Mas a gente não cabe, não é porque a gente é branco, a gente não cabe porque a gente é professor, porque a gente é pobre, porque a gente está lidando com pobre, né? A gente está sujando a nossa mão. Então, assim, falta empatia, falta a capacidade de olhar para o outro. Mas isso não é só uma coisa do governo, isso é cultural nosso. A gente aqui no Rio Grande do Sul fala muito em grenalização e a nossa política está grenalizada. Isso ficou claro, acho que na fala de ontem, anteontem, do Bolsonaro, da fala dele diária, né? Eles, o lado de lá, e a gente vê pessoas que a gente segue, que a gente ouve, que também falam, porque eles, porque não sei o quê, porque papapá, está sempre alimentando essa divisão, e a gente vê que essa dicotomia que está acontecendo na nossa política está nos levando para isso também, né? Eu já deletei gente do meu Facebook que é amigo de infância, mas que não dá para conversar. Então a gente não pensa coletivamente. E eu acredito que a falta de pensar coletivamente é que dificulta a situação que nós estamos vivendo hoje. E aí entra a escola, né, José? Porque
A criança, ela começa a ter uma noção de viver em sociedade, de pensar no coletivo quando ela entra para a escola. E às vezes são coisas muito mínimas, mas que é só na escola que ela vai aprender a compartilhar o lanche, a esperar na fila, né? A escola tem esse papel social também de ensinar a criança a viver em sociedade. Será que a gente vem cumprindo, enquanto escola, esse papel de socialização e esse papel de educação para a coletividade, quando a gente passa o ensino médio inteirinho dando para os alunos recursos e condições para que eles encarem um Enem, que agora, mais do que nunca, é um processo seletivo? Será que a gente está ensinando os nossos educandos para a coletividade, ou a gente vai continuar ad eternum alimentando esse sistema competitivo? Eu acho que não, pelo menos não plenamente. Nós temos, né, alguns momentos disso, mas não é o nosso fazer diário, né? Nós estamos tão inseridos no modelo, e esse modelo de educação para o treinamento, para a formação da mão de obra, ele é pensado, né? Então, eles conseguem nos colocar no meio dessa roda. Uma das maneiras é nos encher de tarefas, né? Nós temos prazos para cumprir, tem que fazer isso até tal dia, o outro relatório até tal dia, a avaliação tem que ser dessa maneira até tal prazo. Então, o sistema é bem pensado e nos coloca nesse moedor de carne, e nós puxamos os alunos, né, junto conosco. Infelizmente, não é o nosso trabalho nesse modelo de pensar o coletivo na sua plenitude. Mas eu tenho uma esperança ainda nessa juventude. O exemplo é agora que nós tivemos há pouco tempo, o ADI Enem. Eu reforcei bastante que essa foi uma conquista da juventude. Não fomos nós, professores, que começamos lá o protesto, a hashtag ADI Enem. Foi a UNE, foi a UBS, foram os estudantes organizados. Então, esses estudantes precisam, sim, também parar de serem tarefeiros, né? Eles precisam começar a pensar no seu futuro, e eles precisam ser protagonistas disso. Eles têm muita força. Em número, eles são muito mais do que nós, né? Então, o estudante, já teve um protagonismo enorme neste país, as diretas já, e tantos outros momentos em que o estudante fez a diferença, e agora ele vai ter que se levantar novamente, se ele não quiser esse modelo, né, se ele também não concordar com esse modelo que coloca ele no seu lugar, que seria para as empresas o lugar de trabalhador, que ele tem que aprender só português e matemática para ir para a fábrica, para apertar botão ou para empacotar no supermercado, que ele possa sonhar, que ele possa ter mais. A minha insistência com esse assunto da coletividade advém de uma preocupação que não é só minha, é uma preocupação geral. O presidente disse para o povo, não, povo dele, né? Não sair nas ruas este domingo. Por quê? A gente sabe, ciente de que há sempre uma maldadezinha por trás do que ele fala, a gente sabe o que ele está preparando, né? Arrumar uma desculpa para pôr a polícia em cima do pessoal que estiver na rua, e por isso que ele está dizendo, o código dele é dizer para os dele não saírem, né? Uhum. Ou seja, por quê? Porque os que saírem vão apanhar, os que saírem vão ser perseguidos, os que saírem vão sofrer as consequências. A gente, no jeito como estão as coisas, e essa acirração, essa grenalização da política, a gente caminha para uma guerra civil. Quem está vivo não viveu ainda uma guerra civil, né? Então, o que a gente tem de cenário que possa nos dizer o que foi uma guerra civil? A literatura. Aí eu estava me lembrando de um livro do Érico Veríssimo, que é O Tempo e o Vento, primeira parte, que mostra que tem um grupo, então, que está confinado dentro do casarão, estão em quarentena, e aí eu me lembro de uma cena de um dos combatentes que é apaixonado pela cunhada
o patriarca lá de dentro do casarão, e agora ele tem que defender o lado dele, né? Mas o que ele está pensando enquanto ele está defendendo o lado dele? Que a fulana lá nunca mais vai me perdoar porque agora eu estou atirando na gente dela, né? E o meu sonho, o meu desejo era estar com ela. E a gente percebe ali o seguinte: há uma guerra entre duas elites, e a favor dessas elites, o povo pobre é que se coloca como bucha de canhão, se coloca na frente da linha de tiro. Se acontecer uma guerra civil, hoje no Brasil, vai acontecer a mesma coisa. E qual é a tática para que a gente não se una e não lute contra essa proposta de morte? A tática é nos dividir, é nos separar. Essa história de vidas negras importam, é muito comum ouvir vidas brancas também importam, ou todas as vidas importam, porque a gente não está sendo educado para olhar as diferenças. Eu gostaria que tu falasse então um pouquinho sobre isso, sobre essas divisões que são arquitetadas e que são incentivadas, e como é que a gente pode superar isso. Eu tinha separado, casualmente trabalhamos com o mesmo escritor. Aqui também é uma conversa entre dois coronéis, digamos assim, acho que coronel não é o termo que o livro usa, não me lembro, mas entre dois senhores da elite. Ele está falando das revoltas, né, dos protestos liderados pelo Martin Luther King, e ele diz que, graças a Deus, no Brasil a gente não precisa se preocupar porque o negro conhece seu lugar. Tenho refletido muito essa semana sobre esse assunto, essa coisa de colocar o negro no seu lugar, de colocar o filho do trabalhador no seu lugar. Se nós não tivermos uma educação integral, uma educação, né, democrática para a coletividade, que busque promover a igualdade social, nós não estamos contribuindo para que esses jovens, né, saiam desse lugar que alguns determinam que é o lugar deles. Né? O lugar deles, na verdade, é onde eles quiserem ir. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Você acha que a gente já deu conta aí do assunto? De minha parte, era isso. Gostaria de agradecer o convite e parabenizar pela tua iniciativa, porque preciso ter esse contato, essa conversa com os jovens, e eu sei que os teus canais, as tuas mídias chegam bastante no aluno adolescente, e hoje eu acho que eu gostaria de deixar para esses alunos, para esses nossos alunos, para os nossos adolescentes, as nossas alunas, que o poder está na mão deles também, né? Eles têm que começar a pensar o que eles querem para o futuro deles, e também começar a brigar pelo que eles entendem que é melhor para eles. Eu que agradeço, o canal é bem pequenininho ainda, né? Eu estou comemorando a marca histórica dos 60 inscritos agora. Então, é importante a gente falar, é importante a gente deixar registrado isso, porque a gente fica conversando na sala dos professores, né? Uhum. E muitas vezes não sai de lá. A quarentena está nos dando essa oportunidade. Está nos dando essa oportunidade. Isso aqui vai ficar público, então mais pessoas poderão ver essa conversa e saber que na sala dos professores não rola só sanduíche e bolachinha, né? Que a gente faz a revolução lá também. A gente faz, ou a gente sonha, pelo menos, a gente gesta a revolução lá também. Muito obrigado, viu, Lu? Eu que agradeço. Então tá jóia. Um abraço.